canal do YouTube, depois de muito tempo eu voltei. E aqui eu vou virar 20 cards com a saga dos cards da Copa do Mundo. 20 cards da Copa do Mundo. E é isso. Vamos virar todas agora. Só em um toquinho. Virei Mamma Mia. Presunto. Desafio difícil. E eu vou virar isso só com uma coisa. Deixar o like e se inscrever no canal. Senão eu não viro. Deixa o like aí, por favor. Que eu vou fazer agora. Tava aqui. Nem vai que eu tô roubando.